Pessoal, então, nessa segunda parte, no tempo que nos resta, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai trabalhar parte mais prática da elaboração da pregação. Mas antes eu só queria fazer um arremate, que toda essa parte que a gente viu esses aspectos que a gente falou no primeiro período, eles vão gerar uma cultura de pregação na vida do pregador, independentemente dele pregar, ter uma agenda ou não. Então ele processa a vida a partir da palavra. Esse é o alvo do que a gente falou. Buscar a santidade usando textos, deixar que a palavra mostre você para você mesmo, depender da graça de Deus. Não é depender da graça de Deus porque você tem um desafio de pregar. Depender da graça de Deus porque a gente é pecador e precisa da graça dele para limpar, para ser transformado. E se tivermos que pregar, amém. Mas enquanto crentes nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. Essa cultura da vida é fundamental na vida daquele que vai pregar. Então eu queria só avaliar, reforçar a necessidade de você avaliar, eu avaliar, nós nos vermos qual é o lugar da palavra na vida da gente. Então o primeiro ponto que a gente tem que sair daqui hoje, dizendo assim, não estou dizendo que não é, por favor. Mas se nós precisamos trazer a palavra para a nossa própria vida, é o primeiro passo, mais do que preparar um sermão. Mais do que preparar um sermão. Então você quer ser um pregador, a gente usa bom pregador, ou um pregador excelente. Primeira coisa não é pense como fazer sermão. Primeira coisa é qual é o lugar da palavra na tua vida. Chorando os nossos pecados, deixando a palavra ser o espelho para a gente. Tá? E isso está muito atrelado à vida de comunhão, à vida devocional, à vida com Deus, a caminhada com o Senhor. Mas agora a gente vai falar um pouco da palavra. Eu vou falar que seria mais funcional se você estivesse um pouco mais próximo. Por quê? Porque aí você pode, mas como é que, aí seria o momento da gente, como é que faz isso? Eu tenho uma situação assim, na hora de preparar o sermão, tem essa dificuldade. Não, se você, mesmo à distância, se você sentir que rola, pode levantar a mão. Como é que faz para... Eu não tenho a resposta, mas a gente pensa junto. Tá bom? Então eu vou, com dor no coração, pular esse item 1.3 aqui, que é o pregador, o pastor como um pregador, e vamos lá para a pregação. Preste bastante atenção aqui, gente. Vocês têm aí na apostila de vocês aquela parte final que o próprio Luiz colocou aqui com relação ao texto de James Braga, e ele é bem técnico. Então parte do que eu vou falar vai remeter ao que ele diz lá, tá bom? Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, depois a gente olha aí o que está lá, e aí eu vou falando, e a gente volta aqui volta na apostila para afixar algumas coisas. A palavra está aqui, o sermão vai ser no sábado à noite, no domingo à noite, domingo de manhã, no pequeno grupo, na semana, sei lá. O que você vai fazer? Primeira coisa é aquela angústia de você falar, onde que eu vou pregar? Eu não sei se você já teve essa angústia, tudo fala, mas nada fala. Você pensa, aquela passagem, eu estudei, Deus falou comigo, eu ouvi uma pregação, eu preguei, eu queria repregar, requentar. Qual escolha? Não, mas aí tem aquela irmã, acho que se eu falar tal coisa, ela vai achar que é para ela, e eu sei tudo da vida dela, porque ela é minha amiga, a gente ora junto, aí ela vai falar que eu sei. Aí então você começa, hoje à noite, e agora de manhã você está dando uma revisitada. Não, mas não é, parece que Deus não vai falar. Acho que o Salmo 23 vai melhor. Não, o Salmo 23 já está batido. Vamos para o Salmo número... Não, é uma angústia de que texto que eu vou pregar, meu Deus do céu. Tudo na Bíblia é bênção, mas parece que nada vai ser bênção naquele momento. Então você fica naquela angústia de saber, de escolher o texto que você vai pregar. Gente, primeira coisa que você deve fazer, eu estou descartando soberania divina, comissionamento, direcionamento que o Espírito especificamente pode querer te dar. Prega ali, não, mas finge que nada disso aconteceu, e você tem que, de fato, o negócio está com você mesmo, você tem que ir e pronto. Selecione uma passagem inteira para pregar. Não fixe apenas no versículo. O que eu quero dizer com isso? Primeiro você tem que saber que se Deus não... Eu falo assim, eu inventei um verbo. Pentecostalmente, um advérbio.
pentecostalmente falando, se Deus não falou nada para você, vai lá e prega o versículo tal. Você tem que saber que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus para todo mundo. Então, meu filho, onde você pregar é o que Deus quer falar e pronto, acabou. Entenderam isso? Se Deus não direcionou nada na soberania dele, vai na Bíblia. Fica na Bíblia e prega. Agora, o que você faz com a Bíblia? Selecione uma passagem inteira. O que eu quero chamar de passagem inteira? Preste bastante atenção aqui, gente. Agora vai ser bem aula. Na teologia, a gente chama isso de perícope. Esquece essa palavra. É o que está aí na apostila, mas esquece essa palavra. O que é perícope? Perícope é você pegar, por exemplo, uma peça textual que tem começo, meio e fim. Então vamos pegar um exemplo. Você abre aí, Efésios 3. Efésios 3. Quem nunca, dois versículos dessa passagem. Olha o versículo 18, 3:18. A fim de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para por aqui. Uau! Isso aqui dá uma pregação, beleza? Mas a minha fala para você nessa manhã é: não se atenha só à altura, a essa parte que é esse versículo, ele tem um up, né? Ele já chega e o amor de Deus, de Cristo que excede todo entendimento. É aqui que eu vou pregar. A minha fala para você é: este amor de Cristo que excede todo entendimento está numa passagem. Prega a passagem toda. Não pregue só o amor de Cristo que excede todo entendimento. Isso pode até ser seu título, mas prega a passagem inteira. E onde que começa essa passagem? Aí é o angu. Porque você tem que saber onde começa e onde termina. Começa onde? 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Termina onde? 21. A Ele seja a glória na igreja. Amém. E aí no meio você tem o amor de Cristo que excede todo entendimento. Ou outra passagem outro versículo que todo mundo gosta. Que parece que dá uma pregação e dá mesmo. Mas eu diria para você, prega a passagem. O 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não, eu vou pregar hoje o culto de oração, eu fui chamado para dar a palavra, eu tenho 20 minutos... E eu vou começar. Vamos orar, irmãos. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Por favor, prega a passagem. Esse texto, ele está a serviço de uma passagem. Paulo está com uma ideia na cabeça. Paulo, que é o autor, ele está querendo comunicar um aspecto maior do que só esse versículo. Ele não quer falar que o amor de Deus excede todo entendimento só. Ele também não quer falar que Deus vai fazer infinitamente mais de tudo quando a gente pede e pensa. O objetivo dele aqui é mostrar uma oração por inteiro, que ele pontua que o amor de Deus excede todo entendimento, e ele também pontua que, de fato, a Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto a gente pede ou pensa. São dois aspectos de uma grande oração. Então a primeira coisa que o pregador tem que ter em mente é que você deve selecionar uma passagem inteira. Você vai falar: Cristiano, mas por exemplo, a passagem é o Salmo 119. Como que eu vou selecionar o Salmo 119? É um ano de pregação. É verdade, é verdade. Aí você tem que fazer parte 1, parte 2, parte 20, parte 30. Dezembro nós estamos lá na parte 50 e o Salmo ainda não acabou. Mas o que eu quero, tirando textos assim, singulares, Salmo 119... ou algumas outras passagens, Provérbios, que é um provérbio. Provérbio é sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, que do coração procede as fontes da vida. O próximo é cuidado com o avarento, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois é, Provérbios, a passagem é o versículo.
Mas tirando essas singularidades e especificidades do texto, fixe na passagem, estude a passagem, volte-se para aquela passagem. Por mais que você vá dar destaque a um ponto, o amor de Cristo que excede todo entendimento, ou vamos orar porque Ele vai fazer infinitamente mais de tudo quando a gente pede ou pensa, ainda assim, isso está dentro de uma passagem, você não pode ignorar. A chave para você perceber o que Deus quer falar, com o amor de Deus que excede todo entendimento, ou pedir mais do que quando a gente pede, Ele fazer mais do que a gente pede e pensa, isso está na passagem. Então respeite a passagem. Isso vai ser uma primeira conversa. Tá bom. É o que você tem aí na primeira página. Depois desse diagrama que eu coloquei, na página da pregação, eu coloquei uma definição do que é perícope. Perícope refere-se a uma porção do texto bíblico que é de tamanho mensurável para o uso homilético. O uso homilético é o uso na pregação. Homilética é a palavra que a gente usa para pregar. E o uso litúrgico. O uso litúrgico é o nosso culto, no ambiente eclesiástico. Em outras palavras, perícope é a passagem que você vai pregar. Ela tem uma unidade de sentido. Se você não sabe o que fazer, está querendo aquele versículo que vai brilhar, selecione a passagem e estude a passagem. Fixe na perícope. Por quê? Porque, irmãos, as pessoas estão ali para ouvir Deus pela palavra. E Deus vai falar naquela palavra para você. Por exemplo, eu contei isso na arte de pastorear, vou contar de novo. Irmãos, uma vez deram a incumbência de fazer na minha igreja, para mim, pregação sequencial em Gênesis, de 1 até 11. Porque depois começa a funila para Abraão e vai a história de Israel. Mas era Gênesis 1 a 11. E entre Gênesis 1 a 11 tem o quê? Tem muita coisa, e muitas dessas coisas, duas situações angustiantes para o pregador, qual foram? Eles pegaram de Gênesis 1 a 11, conforme o calendário, então tinham 6 meses, e dividiram em perícopes. Tudo bem com a palavra agora? Dividiram Gênesis 1 a 11 em passagens. Então vamos ver o relato da criação. Qual é a mensagem de Deus para a gente no relato da criação? Depois você tem o relato, sei lá, capítulo 3 da queda. Lembra? A serpente, não é para comer, comeu, e agora, olhou, pegou, comeu, e deixa eu me esconder. Onde você está? Foi a mulher, foi a serpente, maldito, não sei o que, beleza. Qual é o recado de Deus para nós nesta perícope? E aí vai, só que chegou um momento que tinha o quê? E fulano que gerou ciclano, que era filho não sei quem, que era ciclano, que era não sei o que lá, gerou não sei o que lá, e gerou, e teve filhos e filhas, e viveu 150 anos, e casou com não sei quem, que teve filhos e filhas, e viveu mais 100 anos, e o texto do domingo à noite foi esse. E agora, José? Eu falei, foi um seminarista da minha igreja que fez a divisão. Eu falei, seu abençoado, por que você não tirou esse texto aqui? Ele falou, pastor, está na Bíblia, é palavra de Deus, tem que pregar. E agora, José, você faz o quê? Irmão, eu cheguei na igreja, irmãos, lógico que não ali, mas quando eu vi a divisão, e é verdade, irmão, esse é um ponto que eu quero, Deus vem pastorear o meu coração e o seu. Tudo que está na Bíblia foi inspirado por Ele, é palavra dele, Ele usa para falar. Cantares, pastor? Sim. Genealogia? Sim. Como é que faz uma coisa dessa? Sem espiritualizar o texto. Se vira, mas está na Bíblia, Deus colocou. E tudo que Ele colocou é para a igreja. Deus vai falar. A perícope era a genealogia. A perícope é a passagem do domingo. Imagina você chegar numa igreja, domingo à noite. Irmãos, abre a Bíblia aí em Gênesis. Vamos ler. E fulano que gerou-se... Por que eu não fiquei assistindo culto da minha casa? Peguei um vídeo, sei lá, assisti um culto pela internet, porque eu vim aqui para ouvir genealogia. Irmãos, eu não vou falar como é que eu estudei, mas de fato, Deus falou. Deus falou. Sabe por quê? Porque é a palavra dele. E é lógico que para você estudar genealogia, se a perícope, a passagem é uma passagem de genealogia, eu diria para você, não escolhe. Deixa Deus, quando Ele colocar no seu caminho, que você tem que pregar uma genealogia, prega. Mas não vai escolher. Tem outras passagens que são muito mais claras. Mas se
chegou numa passagem que ela é difícil, você tem que pensar não no versículo, você tem que pensar ela no todo. Salmo, por exemplo, não prega o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pega o salmo inteiro. Se não dá, são muitas coisas, muitas passagens, seleciona. Irmãos, eu vou até o versículo 5, porque ali ele muda para um segundo ponto, e por causa do tempo nós vamos ficar só nesse aqui. Mas a ideia é que o pregador, a primeira coisa que ele tem que fazer é selecionar a passagem. E aí, naquela passagem, você não tem que ficar procurando o versículo que Deus vai falar com você. Deus vai falar naquela passagem, e aquela passagem, ela tem uma mensagem sobre Deus. E é essa mensagem sobre Deus que você vai expor para a igreja. Entenderam? O duro é, como é que a gente acha a mensagem da passagem? É isso que nós vamos fazer agora. Tá bom? Todo mundo, então muda a página aí. Encontrou a passagem, você tem que pensar que toda passagem, olha isso, tem que entrar na sua mente, entrar no seu coração, você não pode mais esquecer disso. Toda passagem bíblica tem uma mensagem de Deus para o povo dele, naquela época quando ele deu a palavra, e para a igreja dele em qualquer época, em qualquer lugar. Preste bastante atenção. Esta passagem que você selecionou, por exemplo, Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso e registrou uma oração do capítulo 3, versículo 14 até o versículo 21. Por quê? Só voltar uma coisa. Por que você tem que respeitar a passagem? Irmãos, porque quando Paulo escreveu, quando Moisés escreveu, os escritores escreveram o texto bíblico, eles não fizeram divisão em capítulo e versículo. Isso aí foi uma coisa posterior que foi feita para ajudar a gente. Mas ele escreveu o negócio como um todo. Amém. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Um beijo, logo eu vou ver vocês. Até mais. Ele não dividiu lá no capítulo 2, capítulo 3, versículo 12. Isso aí foi uma divisão posterior que foi feita para ajudar a gente. Então a cabeça deles, como é que funcionava? Essa passagem com aquela passagem, com aquela passagem, com aquela passagem, e é um todo. Então quando você seleciona a passagem e prega a passagem, você vai perceber que aquela passagem, ela tinha uma mensagem para o povo de Deus naquela época, que no caso aqui é a igreja de Éfeso. Só que Deus, preste bastante atenção, não quer mais levantar apóstolo Paulo para escrever nos nossos dias. A Bíblia está fechada, foi dada de uma vez para sempre. Deus pode te dar uma revelação, mas não vai virar Bíblia. Vai ser julgada pela Bíblia, vai trazer luz para, mas não é Bíblia. A Bíblia, Deus quis usar, o último cara que Deus quis usar foi João, lá no Apocalipse, e acabou. O que a gente faz? Esta mensagem não foi dada só para eles. Deus revelou essa mensagem na época deles, no contexto deles, mas preservou essa mensagem para o povo dele que continua e chegou até você. Então o que você tem que fazer? Você tem que saber que aquela passagem, aquela perícope, tinha uma mensagem para a igreja de Éfeso, mas o povo de Deus não é só a igreja de Éfeso, o povo de Deus também é cristão da família Vila Mariana. Amém. Só que ele não escreveu carta à igreja da cristã da família via apóstolo Paulo. Ele quer falar com a cristã da família Vila Mariana via carta de Paulo à igreja de Éfeso. Então o que você tem que fazer? Selecionar a perícope. Eu tenho que entender qual foi a mensagem de Deus. Pode pentecostalizar. Qual é o recado? Qual foi o recado de Deus para aquela igreja? Deus quis falar para o povo assim, ó galera, Deus falou, uau, Deus exortou, uau, Deus consolou, edificou, encorajou. Mas Deus, aí o pregador não pode só entender qual foi a mensagem de Deus via Paulo para a igreja de Éfeso, mas aí ele tem o desafio de pensar que a mensagem de Deus para a igreja de Éfeso é a mensagem de Deus para a cristã da família hoje, sábado de manhã. E como é que a gente vai encontrar a mensagem de Deus para a igreja de Éfeso? Esse é o primeiro ponto que você tem que fazer. Você selecionou a passagem,
Sua primeira ação é entender qual foi a mensagem para que eles não. O povo de Deus somos nós também. Então você tem que entender como é que foi aquela mensagem, qual foi a mensagem, o que Deus falou para eles e o que a partir do que Deus falou para eles, Ele quer falar hoje para nós. Esse é o desafio da pregação, do estudo mais técnico da pregação. Então, tá todo mundo aqui, gente? Vocês estão... Estou falando... Estou falando grego não, né? Beleza. Então, se perdeu, levanta a mão que eu jogo a boia. Então agora como é que a gente faz? Agora é o seguinte, galera. O Espírito capacita, mas você precisa estudar. Não tem jeito. Para você entender o que Deus quis falar via carta de Paulo lá para a igreja de Éfeso, você tem que estudar. E como é que estuda? Você precisa de alguns materiais para te ajudar. Tudo que eu estou falando, aquela apostila do Braga no final fala, e o livrão dele fala mais ainda. Primeira coisa que você tem que fazer, eu já sei a passagem, agora eu tenho que saber o que Deus quis falar para o povo naquela época. Quem vai me ajudar? Essas informações estão além do texto. São as famosas perguntas orientadoras: quem, o que, quando, onde, como e porquê. Quem escreveu, quando escreveu, onde estava quando escreveu, porque, como escreveu, o que escreveu e por que escreveu. É quem, o que, quando, onde, como e porquê. Se no caso da igreja, por exemplo, na igreja de Filipos, Paulo estava preso. Olha como faz todo sentido. Vamos fazer exercício aqui. Presta atenção aqui. Paulo estava preso. Paulo foi o fundador daquela igreja. Aquela igreja sempre acompanhou o ministério de Paulo. Aquela igreja não apenas acompanhou, mas tinha um fervor missionário, um fervor evangelístico muito grande, ao ponto deles, na limitação deles, se reunirem para poderem, por exemplo, contribuir com o ministério de Paulo financeiramente. Paulo estava preso. O que aconteceu? A igreja murchou. Caramba, o evangelho não vai mais ser pregado. Paulo, quando sabe disso, o que ele faz? Ô galera, peraí, você está achando que aconteceu o quê? Foi um probleminha que aconteceu comigo aqui? Não, Deus soberano. Eu estou na prisão, mas o evangelho está sendo pregado. O evangelho está sendo pregado. E outro problema, vocês estão tristes? Alegrem-se no Senhor. Eu não estou triste. Por que vocês estão tristes? Onde que está isso no texto? Está fora do texto, você tem que pesquisar. Vou usar um exemplo maior ainda, preste bastante atenção, agora eu vou gastar uns 3 minutos aqui. Carta de Jesus Cristo para a igreja de Laodiceia, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Lembra? Estas coisas diz o Amém, aquela testemunha fiel e verdadeira que tananana. Eu tenho contra vocês, não é assim a palavra, mas ele fala, eu sei que vocês não são nem quentes e nem frios, vocês são mornos, e eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Vocês dizem, rico estou e não preciso de coisa alguma, mas você não sabe que você é miserável, você é pobre, é cego e está nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que você seja rico, vestiduras para você se vestir, colírio para que vejas. E aí ele vem, eu repreendo e disciplino todo aquele que eu amo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quem ao vencedor, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deram esse texto para você pregar, é a perícope inteira. Aí qual texto você poderia querer pregar? Se você está com raiva da igreja que está em pecado, miserável, pobre, cego e nu, vou ficar nesse versículo. Não, você tem que pregar a passagem inteira. E aí a passagem inteira é qual foi a mensagem que Jesus Cristo quis dar para a igreja de Laodiceia. Você não pode chegar e dizer, nesta noite Deus quer falar isso, sem antes entender qual foi a mensagem que Jesus, esse mesmo Deus da Cristã da Família, quis dar essa mensagem para a igreja dele, que não é melhor nem pior que essa, é dele, lá para a igreja de Laodiceia.
E como que eu vou fazer isso? Você precisa estudar o contexto. Você precisa estudar o contexto da passagem. Então eu vou falar um pouquinho só porque vocês vão ver. Uau, olha como estudar o contexto ajuda a entender o que Deus quis falar para eles. Preste bastante atenção. Laodiceia ficava no meio de duas cidades, Colossos e Herápolis. Colossos, talvez eu troque, não lembro. Uma tinha água quente, tipo a Caldas Novas, águas termais, que a pessoa vai lá e limpa, e não é beach park, não é isso? Mas não é porque tem parque, é a água termal mesmo, medicinal, que tem propriedades que cura, que tira, limpa a doença, que limpa a ferida, blá blá blá, beleza. A outra tinha água fria, mas no sentido de, não é água fria, toda água é fria, mas é água corrente. Sabe, água que tipo cachoeira, que passa e faz hidroterapia, faz massagem natural, então você fica lá, beleza, relaxado, vamos voltar para trabalhar, tranquilo. Eram duas referências, a água termal e a água massagem natural, tá? Alívio e cura. Laodiceia não tinha nem alívio nem cura. Laodiceia mas era uma cidade bombada. Por quê? Era uma cidade que produzia um colírio que tirava a dor dos olhos. Eles tinham uma faculdade de medicina. A faculdade de medicina produzia um colírio lá que dava visão e tirava a dor nos olhos. Eu não sei quais eram as doenças, se a gente pudesse nomear com a medicina contemporânea. Mas eles vendiam essa saúde aí. Outra coisa, eles produziam tinha uma técnica de tingir lã. Eles tinham era uma lã tingida no mercado, que era uma lã preta. As pessoas, todo lugar tinha roupa que vinha da lã, mas lá em Laodiceia eles tinham uma técnica que em outros lugares não tinha, era outro produto local. E porque eles estavam na cidade do Império Romano, o que eles precisavam ter? Se vendia um produto e se tinha esses dois produtos, eles precisavam de banco para fazer troca de moeda. A mesma coisa que você sair daqui e vai para a Argentina, você não precisa de um lugar que faz a troca da moeda. Eles precisavam desse banco porque vinha gente de tudo quanto é lugar comprar o colírio e a lã, e aí chegava lá com o real, o negócio era em euro. Como é que faz? Precisa de um banco lá. Então eles tinham muito dinheiro para fazer a troca. Qual era o problema? A galera ia viajar, quando entrava na região de Laodiceia, o que eles queriam? Podre da viagem, os animais e os viajantes, e avistavam um riacho, iam beber água. A água era morna. E aí o povo tomava a água e fazia o quê? Vomitava. Aliás, essa receitinha, né? Vai, não vai, toma água morna que sai. Beleza. Olha só, a cidade era rica, grande em termos de estrutura de dinheiro, conhecida, e tinha uma igreja lá, que refletia a mesma coisa da cidade. O problema é ser rico? O problema é ter faculdade de medicina? Não. O problema é que a igreja da cidade de Laodiceia, ela se acomodou com algumas coisas. E aí Jesus Cristo está dizendo para eles: vocês, assim como a água da cidade, vocês são mornos. Irmãos, eu cresci no fogo, então quantas vezes eu já não vi esse texto? Deus está falando para nós nesta noite que nós não somos nem quentes e nem frios, porque pelo menos o frio é a pessoa definida como aquele que eu não quero ser quente, mas nós estamos na mornidão. E a mornidão, onde está o fogo do Espírito? Não. A mensagem ali, quando Cristo diz para eles: vocês são mornos, Jesus Cristo está dizendo o quê? O que é a mornidão? A quentura aqui é a água termal que traz cura. A frieza, que não é frieza do espírito, nem falta de poder, penteca, na verdade é refrigério para o necessitado. Em termos de missão, vocês não têm nem refrigério nem cura para o pecador. Sabe o que acontece? Vocês estão insensíveis. Vocês estão num estado de indefinição, num estado de apatia. Era assim que aquela igreja estava. Eu não estou falando nada para cristão da família, estou falando ainda onde? A mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia. Eles eram apáticos. Qual é o problema da apatia? A apatia fez com que eles fizessem o quê? Se acomodassem no que eles tinham. Você diz: rico estou e não preciso de nada. Uma igreja vive sem Jesus.
Gente, o que a igreja de Laodiceia fez? Jesus Cristo está dizendo para eles: gente, vocês estão aí dentro, eu estou do lado de fora, estou batendo para entrar. Eu sou Jesus, deixa eu entrar na igreja. O pastor, o fundador da igreja está fora. Ele está querendo entrar, a igreja está dizendo: não, a gente não precisa de nada. A igreja achava, ela estava acomodada, morna, apática. E por quê? Porque ela se despiu, jogou fora a essência da vida. Qual é? Jesus. Ela tinha culto, cântico, organização, ela estava estruturada, que toda igreja do Novo Testamento é uma igreja local, ela era uma igreja local, a igreja local pede instituição, ela estava instituída, mas o principal, que é Jesus, o pastor da igreja, estava fora pedindo para entrar. Qual a definição dessa igreja? De fato, você diz: rico estou e não preciso de coisa alguma. Você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. Jesus está do lado de fora. O culto deles era uma fraude. Estão percebendo como, a partir do estudo do contexto, fica mais fácil entender qual era a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia? É isso, e isso vem como, gente? Com estudo e pesquisa. Estudo em que sentido? Pesquisa da passagem. E como que a gente pesquisa a passagem? Com quem, o que, para quem, quando, onde, como e por quê. Onde estão essas informações? Aí você precisa de alguns livros básicos que vão te dar essas informações. Você precisa de fonte segura de informação. Você precisa de uma fonte segura e saudável de informação bíblica. Então, mas a primeira coisa que você tem que fazer, depois a gente pode, até o Guilherme pode passar: pastor, onde é que eu vou encontrar uma fonte segura de quem, o que, a quem, quando, onde, como, por quê? Um bom introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, uma boa enciclopédia bíblica já te dá todas essas informações para você, em primeiro lugar, entender qual foi a mensagem de Deus para aquela igreja. E aí você vai dizer assim: então nós não estamos na Laodiceia, aqui não tem nada a ver, São Paulo não tem água morna, nem tem água. Então não tem, também Caldas Novas está muito longe, a água refrigerada está lá em Foz do Iguaçu. Então essa mensagem não é para nós, aleluia, glória a Deus. Nós não somos miseráveis, pobre, cego e nu. E que bom, não precisamos pregar essa passagem. Precisa, está na Bíblia, é para cristã da família. Como é que prega isso sem o nosso contexto não ter nada a ver? Você tem que pensar: a mensagem de Deus para aquele povo era: vocês são apáticos, a apatia fez vocês colocarem Jesus para fora, mas Jesus Cristo, por amar a igreja que desistiu dele, não desiste da igreja que desistiu dele. Está a porta batendo, e ele pede para que todos abram. Se alguém ouvir, ele entra. Essa foi a mensagem dele para a igreja de Laodiceia. Como trazer isso para nós hoje? Esse é o desafio. Ele sai do nível da igreja de Laodiceia para um nível médio. O que é o nível médio? Nível médio é você perceber qual é a mensagem de Deus naquele texto. A mensagem é contra a apatia, que a apatia faz a gente abrir mão de Jesus, perde fervor na missão, perde segurança no Senhor, e a gente pode ser igreja e colocar o essencial para o lado de fora. Esse é o problema da igreja. Como que resolve esse problema? Quem resolve? É o pastor que bate. É quando ele volta. A resposta para a Laodiceia foi: quando Cristo voltar, vem a ceia. Ceia na Bíblia é comunhão. Você tem duas grandes lições nesse texto. Cuidado com a apatia. O que ela faz? Pá, e termina com o pior. Qual a resposta para a apatia? É disciplina. O que é disciplina? Eu repreendo e disciplino porque amo. Disciplina não é vergonha, disciplina é um sinal de que a salvação virá. E como é a salvação e a disciplina? Volta Jesus, ocupa o teu lugar e exerce a tua presença. Ceia é a presença dele. Deus está presente no nosso meio. Você tem duas grandes lições. Não dá para pregar isso? Isso não serve para nós? Não serve para você? Não serve para mim? O perigo da apatia e tudo que ela faz, e a insistência e o amor de Jesus, e a necessidade que a gente tem de voltar à presença dele, deixar a presença dele na essência da vida, da nossa vida, na essência da vida da igreja. Esse é o desafio. Como é que a gente chega a isso? Fala assim: Cristiano, quem inventou isso aí? Como é que o Espírito revelou, soprou para você o negócio da apatia? Fala aí. Não, é na pesquisa.
Eu não estou descartando a graça de Deus e o poder do Espírito na condução. Mas eu estou dizendo que junto com isso, o Espírito de Deus usa a pesquisa e o estudo do pregador para que ele possa encontrar. Eu vou falar a mesma coisa de outro jeito, eu gosto dessa frase. Vou falar a mesma coisa de outro jeito, gente. Você precisa selecionar a passagem e encontrar, eu quero usar essa palavra com um sentido mais puro, não crie preconceito com isso, encontrar a teologia da passagem. O que é encontrar a teologia da passagem? Troca o nome. Encontrar a doutrina da passagem. Troca o nome. Encontrar a afirmação de fé da passagem. Se você encontrou qual foi, ou troca a palavra ainda, encontrar a mensagem da passagem. Esta mensagem foi dada primeiro para aquele povo. É Antigo Testamento, então foi dado para o povo no deserto. Então entenda o contexto deles. O que Deus falou para eles? Por que Deus usou essa imagem? Por que Deus usou essa linguagem? Por que Deus usou aquela figura de linguagem? Porque fazia todo sentido para eles. Não tem nada a ver com a gente, não tem mesmo. Então você precisa voltar lá, entender a mensagem de Deus para aquele momento. E aí, a partir da mensagem de Deus naquele momento, você tem que falar assim: então agora eu consegui entender qual foi a mensagem para aquele povo. Como que eu tiro isso daquele contexto e trago para a minha realidade hoje? A mensagem é a mesma, só que o contexto mudou. Por exemplo, dá tempo de mais um exemplo? Romanos 14. O que tem em Romanos 14? Vamos lá. É o tipo da passagem que você fala assim: isso aqui eu passo, não prego na minha igreja não. Ó, acolhei o que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil, o fraco, come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus lhe o acolheu. E aí ele segue. O que estava acontecendo na igreja? Você tinha, olha como para explicar o texto, você precisa voltar para a mensagem de Deus. Eu já estou fazendo isso naturalmente. O que estava acontecendo na igreja? O que estava acontecendo com o povo de Deus? O que estava acontecendo com Davi? O que estava acontecendo com Sansão? O que estava acontecendo com Moisés? Você sempre tem que entender como Deus falou com ele naquele momento. E isso se faz com pesquisa. O que estava acontecendo com a igreja? Estava acontecendo que a igreja tinha judeu e gentil. Gentil, gente. Quem era um gentil? Gentil era um grego romano que vivia assim, aquela vida sem regra, libertina. A vida grega romana era uma vida, vamos cultuar, toma vinho. Toma um vinho, Dionísio, Deus da vinha. E aí embriagou, deixa, vamos viver. Esse cara se converteu. Imagina esse cara se converteu e está na igreja. E quem está com ele na igreja? Um judeu. E quem é o judeu? O judeu é aquele, se você passou perto de uma coisa imunda, vai se lavar. Não é assim? Não toca porque ficou impuro. Você imagina um cara que, vamos beber, vamos lá, e tinha as prostitutas do templo, vamos cultuar Dionísio, a vida é bela. E o outro, estou imundo, vai escrever o nome, lembra no Antigo Testamento, para escrever o nome de Deus, vai lá, toma banho, purifica, confessa, escreve o nome de Deus, troca de roupa. Era uma religião separatista. Os dois, eles não deixaram de ser, eles são cristãos agora. Em termos de raça, um era judeu e o outro era gentil. Agora imagina, qual era o problema? O gentil, galera, no mundo greco-romano, tinha sacrifício para os deuses da mitologia. E era carne de animal. Só que essa carne, quando ela não estava estragada, o que eles faziam? Vendiam para comer bife no dia seguinte. O que o gentil fazia? Mano, eu vou comprar a carne do açougue do sacrifício. É o seguinte, mas isso aqui foi usado para cultuar Artemis. Estou nem aí, em nome de Jesus, está queimado, eu sou de Jesus, vamos comer, frita, põe alho e cebola e vamos comer. Imagina o judeu, o quê? Irmão, vem almoçar aqui em casa. Eu estou usando coisas que não tinha nada a ver com aquela época. Vem almoçar aqui em casa, vamos comer um bife. Olha que bife, de que gado
você comprou? Na fazenda, não sei não. Não. Irmão, isso aqui foi usado para o sacrifício do judeu. Não vou comer. Não, que profanação é essa? E aí, o que o judeu fazia? Crente, você come carne do sacrifício, seu sem vergonha. E o gentio que olhava para o judeu, peraí, meu coração não está, eu sou de Jesus sim, amado, está orado isso aqui, meu coração não está nisso aqui, isso aqui foi usado para o mal, o problema é de quem usou, mas isso aqui é criação de Deus, eu não estou usando com uma postura cultica, não estou usando com idolatria, é do Senhor, foi bênção para a minha vida e vamos comer. Estão vendo o que Paulo está falando? Quem come, para o Senhor come, quem não come, para o Senhor não come. Como é que prega isso domingo à noite na igreja? Não tem nada a ver. A gente não vai lá no centro, no despacho da macumba e fica pegando galinha para usar no domingo à noite no frango com macarrão. A gente não tem esse hábito. Via de regra, pode ter exceções. Nós não chegamos a esse ponto. Não tem nada a ver com a gente. Mas Deus deu uma mensagem para eles naquela época, usando esse elemento do contexto. Qual foi essa mensagem? Chegar no púlpito, irmãos, não é contar história. Irmão, vou dar uma aula de Romanos 14. O que eu estou fazendo aqui, eu tenho que saber, mas não preciso falar no púlpito. É horrível quando você chega na pregação, cara, por que no grego? Não estou falando que é errado citar grego. Porque aí o que você aprendeu no sermão? Eu aprendi que o cara sabe tudo da passagem, mas o que Deus falou? Não entendi. Não, teólogo tem essa tendência. Estou dizendo agora contra mim mesmo. Tem essa tendência, dar uma aula no púlpito, explicar como era. Olha o slide, olha a carne do sacrifício como era. Interessante, olha o açougue, olha aquele. Beleza, irmão, mas o que Deus quer falar? Isso, se o povo não sair dali, a mensagem da passagem é X, e foi essa mensagem para eles, e é essa mensagem para nós, você não pregou. Você falou, deu aula, estudou, mostrou que estudou, mas o seu estudo tem que ficar para você. Você tem que saber, mas não precisa falar. Então, muito cuidado com o filtro das informações. Você tem que ser rico na pesquisa e comedido na hora de falar, porque o que tem que aparecer é a mensagem e não o teu estudo. A palavra tem que aparecer, o seu estudo tem que ficar guardado. Vou usar uma outra metáfora que eu acho que eu usei no curso de pastorear. Presta atenção. É como... Eu vou acabar. Já vou acabar. É como se nós estivéssemos aqui, eu fiz um pato com laranja. Sei lá. Não sei se isso é bom ou ruim. Isso é chique ou não. Mas fiz um pato com lá em Guaria, não sei da onde. Nananana. Aqui é a sala de jantar. Eu chego para vocês e digo, gente, olha, que demais. Uá, que coisa maravilhosa. Um pato com laranja. Aí vocês estão comendo, nós estamos, que delícia, meu Deus, como é que você fez? Não, até usa a especiaria, a canela, o cravo, a cebola, não sei da onde, cebola roxa misturada com shoyu, deixa eu ir lá ver na cozinha, como é que você fez? Não, na cozinha não. Na cozinha não. A cozinha tá uma bagunça. A sala tá linda, luz de vela, talher, o prato tudo enfeitadinho, o alface, a laranja na boca do pato, beleza. Mas lá na cozinha, é panela suja, é casca no chão, é resto, as vísceras do pato tá tudo na pia. Não vai lá não. O sermão é isso, gente. Tudo que você usou para fazer, você deixa na sua casa. As pessoas têm que olhar o prato pronto. O sermão é prato pronto. Vamos comer. Como que você fez? Depois do culto a gente conversa. Mas agora não é a hora de eu ficar. Então, irmãos, para fazer essa laranja, eu comprei uma laranja lá da Itália, que foi lá na feira das iguarias, é orgânica. E ela não pode ficar tranquilo, está seca. Isso é problema seu. Isso é problema do pregador, o que você estudou. Você ficou, irmãos, eu fiquei 20 dias preparando esse sermão. E olha, eu descobri que na Grécia Antiga, não! Deixa a cozinha lá, não pode trazer a cozinha para a sala. Entenderam isso, gente? Pregação o povo vai sentar para comer e dizer, meu Deus, Deus nos deu um banquete nessa noite. Obrigado porque você se permitiu cozinhar. Mas o alimento veio dele. Então, a pior coisa é quando a gente traz a cozinha para a sala. Isso não pode acontecer, mas que tem que acontecer a cozinha, senão não tem jantar, não tem, senão vira miojo. Entenderam? Vira miojo. Aí você, gente, eu ganho um negocinho aqui, põe aí e fiz um miojo gourmet. Não. Tem que preparar. E onde é que é a preparação? É lá. Tá, vamos só para fechar o Romanos 14. Romanos 14 é isso. Quem come, tá ali, beleza. Aí Paulo fala assim, então, primeira coisa, qual era a postura? O que comia, orava e dizia, eu não vou parar de comer, porque o outro é fraco.
Se o meu comer escandaliza o irmão, o problema é dele, cara. Fica maduro na fé, irmão. Você pega a cruz e vira crente. Tá certo? Eu não vou parar. Para mim não é pecado. E o que não comia? Julgava. Ele não é crente, ele não é crente, ele não é crente. Ele come. Crente não come carne sacrificada. Ele está ignorando a lei. Um julgava e o outro não levava em consideração a fraqueza do outro. Olha como já está começando a aparecer fonte de Sicar cristã da família. Peraí. Tem um que acha que pode fazer, porque não é pecado. E aí Paulo fala o quê? Primeira coisa. O reino, nós não estamos discutindo tronco-chave da fé. Nós não estamos discutindo o judeu dizer assim: olha, eu voltei a idolatrar os ídolos. Eu voltei a procurar outros deuses. O gentil não está procurando os deuses da mitologia. Está dizendo, eu sou crente, eu só estou pegando uma coisa para uso doméstico, filhão. E está orado, eu não estou com atitude cultica aqui. Então Paulo está dizendo que o reino de Deus não é comida e bebida. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é paz, alegria, justiça, paz no Espírito Santo. A gente não leu esse texto, mas está lá no final do 14. Então ele fala assim, e segunda coisa, quem comeu, comeu em paz, porque comeu para o Senhor. E quem não comeu, também não comeu para o Senhor. Somos dele. Agora ele pede, você que come, se ao comer o teu irmão vai tropeçar na fé, por amor à obra de Deus, por amor ao Senhor e à obra dele na vida dele, não coma. Paulo pede, não destrói a obra de Deus na vida do teu irmão, por favor. Você pode ficar sem comer, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é a justiça, a paz, a alegria do Espírito Santo. E você que não come e julga, para de julgar. Para de julgar. Ele bate nos dois, estão entendendo? E aí ele diz assim, e se você que come, na hora que o judeu te julga, você fala, peraí, ai, será que eu estou comendo sem cultuar? Fiquei na dúvida. Vou comer mesmo assim, estou com fome de comer. Ele fala assim, se você acha que pode comer, e você acha que orou, não tem contaminação nenhuma, não está cultuando ninguém, beleza, não seja condenado naquilo que você aprova, e não faça coisa com dúvida, porque fazer coisa com dúvida é pecado. Olha como Paulo basilou algumas coisas. Nós não temos problema de comer ou não comer, mas nós não temos diferenças na igreja. O pentecostal e o não pentecostal, pode ter assim, o que fala em língua e o que não fala em língua. Esse irmão fala em língua no culto, esse irmão não fala em língua no culto, não tem poder. Não quero entrar em outras questões, por exemplo, de beber ou não beber. Ou outras coisas. Antigamente, eu sou da geração que usava calça, mulher usava saia e não usava calça. Dava pau na minha igreja, porque, por exemplo, na minha geração, foi a primeira geração de adolescente, as menininhas queriam começar a usar calça. E as irmãs da primeira geração da igreja, não pode, pastor, não pode. Não podia nem usar saia com racho. Então imagina que eram as menininhas querer usar, as minhas amiguinhas, todo mundo lá. Aí era o pau na igreja. Por quê? Quem come, julga, e quem não... Mas pastor, eu vou ter que fazer educação. Põe a calça na hora da educação física e tira. Era assembleias e assembleias, voava cadeira. Para discutir o quê? Calça e saia. Hoje em dia todo mundo usa calça. Mas a questão é, qual era o problema ali? O problema eram as questões acessórias da fé. Come, não come, bebe, não bebe, usa calça, usa saia, fala em língua, não fala em língua. A questão é, somos do Senhor. O problema, esse texto não dá certo para você resolver conflito de diferenças na igreja? Essa não é uma mensagem de Deus para a sua igreja aqui, para a minha igreja lá, para você e para mim? Claro que é. A questão é, como é que a gente chega a usar esse texto para falar para a igreja? Entenda o que Deus falou para o povo naquela época. Se você entender qual foi a mensagem que Deus deu para o povo naquela época, automaticamente você descarta as questões de contexto e já... Na hora que você vai encontrando a mensagem de Deus para o povo naquela época, que vem com pesquisa, você vai falar, meu Deus, estou vendo a minha igreja aqui, estou vendo a irmã Maria. A irmã Maria é você nesse texto, eu já sei como aconselhar ela. Tanto para o bem quanto para o mal, ela vai precisar exortar, vai ter mais exortada. Não, vamos dar uma palavra de encorajamento. Irmão, está estudando a Bíblia, senta aí que eu vou falar com você. Ó a mensagem, papai. Não, é isso aí. Não importa se for genealogia inclusive. Por que Deus quis
inspirar Moisés para fazer uma genealogia para o povo no deserto, contando de como ele conduziu as gerações até chegar em Noé. Ele quis e ele tinha um propósito. E esse propósito serviu para aquele povo e serve para você também. Tudo que Deus falou para o povo dele no passado é mensagem de Deus para nós hoje. A questão é, encontre a mensagem lá no passado que você vai conseguir pregar para a igreja hoje. Esse é o desafio. Tudo bem? O texto do Braga vai ajudar vocês, nos ajudar, a gente a conseguir colocar. Eu não consegui explicar os quadros que eu coloquei, mas acho que dá para vocês entenderem pelos textos que eu coloquei aqui. Tá bom? Deus abençoe, foi uma alegria. Desculpa alguma coisa, as brincadeiras, mas foi um prazer estar aqui de novo. Aprendi muito com vocês também. Falando aqui, aprendi, fui desafiado em muita coisa. Amém. Para Jesus. Vamos ficar em pé e orar? Irmãos, vamos pedir duas coisas. O estudo não faz a diferença. O estudo é importante, mas ele não é o ponto principal. O ponto principal é a cultura de vida do pregador. Se você tem um sermão encomendado ou não, não interessa. Põe a palavra. Vamos colocar a palavra na nossa vida. Como? Deixando a palavra ler a nossa vida. Não vá ler a palavra só, mas permita que a palavra leia você. E depois disso, ser Deus na sua soberania te deu um desafio, estude a passagem. Não prega o versículo. Por mais que você vai dar destaque ao versículo por causa do tempo, estude a passagem. Eu vou falar desse versículo, mas você já sabe a passagem. Entenda o que Deus falou para o povo naquela época. É a mesma mensagem que Ele quer dar para a igreja hoje. Não vai mudar a mensagem. A mensagem é eterna. Só vai mudar o contexto. Tá certo? O Espírito de Deus há de nos capacitar cada vez mais para isso. Senhor, muito obrigado, Deus, pela palavra do Senhor que está junto de nós. Muito obrigado porque a Tua palavra está junto de nós na boca, mas também no coração. Ó Deus, é assim que nós queremos a palavra no coração. A palavra trazendo luz. Luz para o que está dentro de nós. Se há trevas dentro de nós, que a luz da palavra dissipe. Se há, Senhor, escuridão dentro de nós, que a palavra seja, Senhor Deus, a grande revelação. Senhor Deus, não permita que nós caminhemos na iniquidade. É o Senhor que perdoa pecado e remove a iniquidade. Remove a nossa iniquidade usando a Tua palavra. Nós queremos ver o Senhor e gritar, ai de mim. Nós queremos olhar a Tua santidade, olhar o Senhor revelado nas Escrituras e dizer, ai de mim, mas que bom saber que esse Deus santo, esse Deus grande e perfeito, que está no alto e sublime trono, sabe se compadecer de pecadores. É gracioso para descer a nossa desgraça, perdoar o pecado e remover a nossa iniquidade. Nós choramos o nosso pecado diante do Senhor e clamamos, Senhor Deus, pela graça operosa na nossa vida. Clamamos por santificação. Clamamos, Senhor Deus, por avivamento na nossa vida. Clamamos para, Senhor Deus, para que Teu Espírito renove as nossas convicções na palavra, para que estejamos firmes no Deus da palavra, para que amemos o Deus da palavra, para que nos relacionemos com o Deus da palavra, pela palavra e com o Espírito. Ó Senhor, atrai o nosso coração para Ti. Deus, não permita que estudemos a palavra para pregar somente, mas que, Senhor Deus, o nosso estudo da palavra seja uma extensão da nossa vida com a palavra. Por favor, Senhor Deus, dá-nos os materiais necessários para estudar a palavra. Dá-nos o discernimento para entender qual foi a mensagem do Senhor para o Teu povo no passado. E que a partir dessa mesma mensagem para o Teu povo no passado, preguemos esta mensagem para o Teu povo no presente. A mensagem é a mesma, ela não mudou, o recado é o mesmo. Nós também somos Teu povo como eles foram. Por isso queremos aquela mensagem, Deus, que o Senhor deu e preservou para nós. Dá-nos, Senhor Deus, a direção no nosso estudo. E gera nesta manhã e aperfeiçoa pregadores nesta manhã. A começar por mim e por todos nós aqui, que aqui estamos. Que no abrir da nossa boca, Senhor Deus, nós tenhamos a convicção de que esta é a mensagem que o Senhor quer dar para a igreja. Porque esta mensagem serve para qualquer homem, em qualquer época, em qualquer lugar, como serviu para o Teu povo no deserto, como serviu para o Teu povo em Canaã, em Jerusalém, para a igreja na Ásia Menor, em tantos outros lugares, e serve para a Cristã da Família, para todas as outras igrejas do Senhor. Pai, nós pedimos zelo, que o Senhor forje em nós zelo pela palavra. E que nós sejamos de fato pregadores
do teu evangelho, dispenseiros dos mistérios do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe para a glória dele. Pessoal, esse foi o penúltimo TCL, então dia 9/6, você anota aí que é o último TCL que a gente vai ter. A gente vai ter um tempo aqui de treinamento sobre pequenas famílias na primeira parte. E depois, na segunda parte, nós vamos pegar os líderes de jovens e adolescentes e vamos fazer um momento separado. Então a gente vai falar sobre um tema especial aí. Então, primeiro tempo do dia 9/6, aqui com todo mundo, aprendendo e sendo treinado a respeito de pequenas famílias, que é uma parte extremamente importante do Ministério também de Jovens e Adolescentes. E aí depois nós dividimos e fazemos um tempo especial para jovens e adolescentes. 9/6, marca aí, beleza? É isso aí.